Aleluia. Às vezes nós cantamos algo que a gente nem sabe que a gente está cantando, irmão. A gente entra numa adoração que a gente não sabe nem o que ela está querendo dizer. E essa é uma verdade absoluta que tem acontecido com muitas pessoas. Elas não sabem a forma correta de adorar. É igual a samaritana, nós adoramos aqui, o outro adora lá, e aonde que a gente tem que adorar? E o Senhor fala, não, não é assim, em espírito e em verdade. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Tem gente que está vivendo em círculo. E hoje eu vou te ensinar como você vai ter uma vida abundante. Quem quer ter uma vida abundante aí? Quem está vivendo uma vida e está dizendo assim, parece que tudo que eu faço dá errado. Já tenho tantos anos, tanto tempo de crente, mas parece que na minha vida nada muda. Qual é o erro? O que está acontecendo que nada tem mudado na minha vida? Hoje eu vou te ensinar um segredo para você ter uma vida abundante e nunca mais o diabo vai tocar em você. Quem quer isso? Tem um segredo. Que às vezes a gente está na igreja e a gente está sendo tocado diuturnamente pelo inimigo. E hoje é o dia de você sair daqui respirando aliviado e dizendo, vou colocar em prática isso. E se você colocar, você vai arrebentar com o diabo. Amém? Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A pergunta é, você quer? Vou repetir, se quiseres e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. Na realidade, todos nós deveríamos ter a Bíblia como cabeceira de cama, porque nela nós aprendemos vários segredos, diversos segredos, para a gente ter uma vida abundante. O que acontece é que na maioria das vezes, nós estamos tão acostumados com essa vida corrida, que nós esquecemos de meditar nisso aqui, que é a palavra de Deus. Porque a boca de Deus está aqui. Ah, Deus fala comigo. Como é que Ele não fala se você não abre a Bíblia? Ah, Deus usa alguém. Deus pode usar alguém. Mas a bem da verdade é que você precisa se movimentar para que Deus possa então falar com você. E como é que é o movimento? É lendo. É entrando no meu quarto, irmão, nada mudou. Jesus ensinou algo e Ele não mudou. A prática, o discurso continua o mesmo. Agora, nós na caminhada, muitas das vezes nós mudamos o curso da nossa vida, da nossa história, porque queremos viver simplesmente aquilo que a gente acha que é o melhor para nós. E lá em Mateus 22, versículo 29, Jesus vai dizer assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então por que nós erramos? Porque nós não conhecemos a Bíblia. Eu conheço pessoas que já têm mais de 15 anos de crente e nunca leu a Bíblia. Aí você pergunta, como é que uma pessoa dessa vive uma vida abundante? Eu já falei para vocês aqui, o mundo espiritual não é mágico.
ele acontece e está acontecendo agora. Agora, para a gente ter uma vida abundante, a gente precisa nos movimentar. Diga, eu preciso me movimentar. Então hoje eu quero te ensinar a possibilidade. Eu estou falando a possibilidade porque talvez muitos vão sair daqui e não vão colocar em prática. Agora, aqueles que colocarem em prática, você pode ter certeza que ele vai entrar dentro de uma bolha e nunca mais o inimigo vai tocar nele. Que bolha é essa, pastor? É Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos intronizados, introduzidos no corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. Ou seja, o diabo não pode tocar em mim. Por quê? Porque para ele tocar em mim, ele tem que tocar em quem? Em Cristo. Porque eu estou inserido nele. Agora, se eu estou sendo tocado, duas coisas a gente pode então pensar. Primeiro, talvez eu não esteja em Cristo. Segundo, talvez eu esteja fazendo um bocado de coisa de errado, que não era para mim fazer. Isso é uma verdade, que a Bíblia diz assim, ó: aqueles que são de Deus e não vivem pecando, o diabo não lhe toca. Quem é de Deus aí? Isso, todo mundo é de Deus. Quem é que peca aí? Calma aí, tem alguma coisa errada. Presta atenção, é uma escolha. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Então, ou seja, é uma opção. Eu posso escolher acertadamente, ou eu posso simplesmente decidir em entrar num caminho e simplesmente não viver aquilo que a palavra de Deus me ensina para me viver. E é por isso que a gente erra. Por quê? Porque a gente não lê, a gente não conhece as Escrituras. Então a gente vive vivendo, sabe, o curso da nossa história, conforme a gente mesmo escreve. Deus tem uma história para você, mas você quer escrever a sua própria história. Deus pede para você fazer algo, o que você faz? Completamente o contrário daquilo que Ele te pede. Por isso que muitas das vezes o diabo vem e toca. Por quê? Porque o primeiro passo é querer. O segundo passo requer obediência. Ou seja, não é simplesmente eu querer, eu preciso obedecer. Inclusive guarde essas 4 letrinhas: O, B, D, C. Se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. A gente acha que é lá no céu. Quando eu chegar no céu, acabou o problema. O problema acabou hoje, porque eu estou em Cristo. E tem gente que não entende isso. O céu é continuidade do que eu estou vivendo aqui, irmão. Agora, eu não posso viver nessa terra sofrendo, padecendo. Por mais que a Bíblia vai dizer que no mundo nós vamos ter aflições, mas Ele está dizendo, as suas aflições não é nada, não é absolutamente nada, porque todo mundo vai passar. Agora, vida abundante é uma vida diária em Deus, em Cristo, todo dia você vivendo uma novidade daquilo que Ele tem para você. E quando você compreende, você começa a experimentar aquilo que você jamais experimentou. Porque às vezes a gente fica andando em círculo, irmão, ó. Às vezes a gente fica andando assim, ó. A gente está feliz hoje, amanhã a gente está triste. Daqui a pouquinho a família está bem, daqui a pouquinho a família está ruim. Daqui a pouco eu estou empregado, daqui a pouco eu estou desempregado, daqui a pouco o capeta está me tocando. Porque a gente vive em círculo. E a gente não tem, sabe, uma direção a seguir muitas das vezes, porque a gente simplesmente não obedece
os princípios que estão aqui. E a gente precisa mudar. Um camaradinha que você talvez conheça, Saul, foi o primeiro rei de Israel. Um homem que o povo escolheu no lugar de Samuel. Samuel era o juiz, mas eles queriam um rei, porque todo mundo tinha um rei. Samuel fica triste, Deus fala: não fique triste, eles estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. E Saul então, ele começa a caminhar, e tinha tudo para ter uma vida abundante. Só que em vez dele obedecer, ele simplesmente achava que ele tinha que sacrificar. E tem muito crente que é assim. Ele acha que por ele vir ao culto, ele acha que por subir uma escadaria, ele acha que por ele fazer alguma coisa, algum sacrifício, as coisas vão mudar. Deus não quer que você rale seu joelho. Deus não está interessado que você faça um sacrifício de tolo, não. Ele quer algo simples, que você o obedeça. Agora eu pergunto para você: é difícil a gente obedecer? É difícil quando eu vivo a minha vida. Porque quando eu vivo a minha vida, praticamente eu não estou inserido em Cristo, irmãos. Eu acho que estou. Eu penso que estou. Mas se eu vivo uma vida e o diabo está me tocando, significa dizer que eu estou fazendo tudo errado. Então eu preciso corrigir o curso da minha história para me viver e começar a viver uma vida abundante. Porque só assim a gente vai experimentar aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Lembra do povo de Israel quando entraram na terra prometida? Os espias chegaram lá, viram as coisas gigantescas que tinha lá, os frutos da terra. Era para eles obedecer, mas nem isso eles quiseram fazer. Eles não quiseram obedecer. E por causa disso, perderam a oportunidade de entrar na terra que emanava leite e mel. É igual o céu. Quem quer ir para o céu? O amém só não basta. Tem que obedecer. Agora, o obedecer vai exigir de você um posicionamento. Vai exigir de você uma mudança de atitude, e muitas delas radical. Você vai ter que dar um 360 na tua vida, porque a tua vida não pertence mais a você. Por quê? Porque a sua vida não é mais sua, agora você está inserido em Cristo. Estão compreendendo, irmãos? Se eu sou de Cristo, se Ele é o cabeça do corpo, e se o inimigo está me tocando, tem alguma coisa errada. Porque aqueles que são de Deus e não vivem pecando, o diabo não lhe toca. Então você precisa mudar algumas coisas. João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo. Ele se conserva, e então o maligno não pode lhe tocar. Aí eu pergunto: se eu sou crente, e se o inimigo está me tocando, por que ele está me tocando? Por que eu não estou vivendo uma vida abundante? Por que eu não estou experimentando aquelas promessas que o Senhor fez para mim lá atrás? Quantos aqui tem promessa de Deus? Por que você não está vivendo elas? Por que as coisas estão estreitas para você? Diga assim: Deus. Diga com fé: Deus corrige aquele que Ele ama. Então Deus, Ele faz com que você trilhe um caminho alternativo. E esse caminho alternativo, a taboca come no espinhaço do peão. Tem muita gente que está andando por um deserto e vai viver muitos anos lá.
Por quê? Porque ainda não aprendeu, irmãos. Não aprendeu. O povo de Israel passou 40 anos andando no deserto. Por quê? Porque não aprendeu. E muitos daqueles morreram ali. Agora, quem quer viver no deserto, irmão? Ninguém. Agora eu preciso me movimentar. Deus corrige aquele ama. O diabo não. O diabo vem com força para matar, roubar e destruir. Ele veio fazer o quê? Matar. É isso que ele quer. E Deus, ele faz isso? Deus é pai, não é? Mas Deus, como um bom pai, ele vez por outra dá uma lapadinha em você. Pergunta para a Patrícia se ela não dá uma sovinha de vez por outra no Gabriel. Por quê? Porque a mãe corrige quem ama. Quem é um pai aqui que nunca deu uma lapadinha no seu filho? Até o recém-nascido, quando nasce, já nasce levando uma lapadinha de leve. Já para aprender como é que é a doutrina. Então Deus corrige. Então o diabo ele usa a tentação. Deus usa a correção. A prova disso é que Jesus foi levado para onde? Para o deserto. Quem levou ele para lá? Não foi o diabo não? Quem levou? O Espírito levou Jesus para o deserto. Então significa dizer que muitas das vezes quem vai me levar para o deserto não é o diabo. O Espírito vai te levar lá. E você vai permanecer um tempo ali, até que Cristo seja formado em você. E se Ele não for formado, você vai continuar lá. É por isso que tem gente dizendo, por quê? Que eu vivo tanto tempo e não saio disso aqui. É porque você está no deserto. E hoje você precisa sair de lá. Amém? E como é que Deus nos corrige? Diga, pelo grande exército dele. Diga, o grande exército de Deus. Talvez o que eu vou falar aqui é novidade para muita gente. Mas talvez o que você achava que era o diabo, você vai ver aqui que não tem nada a ver com o diabo, é próprio Deus trabalhando para te ajudar a você alcançar uma estatura de varão perfeito. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o cortador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Lá em Malaquias 3:11, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, como ter uma vida abundante? É sendo fiel aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Mas a gente está encontrando aqui 4 figuras. Quais são elas? Migrador, cortador, destruidor e o devorador. 4 espíritos, que tem gente que diz que é o diabo. Mas a gente leu aqui em Joel 2:25, o Senhor dizendo que é o grande exército dele, que ele está enviando contra vocês. Para quê? Para correção. Não é para que você morra. Que quem destrói é o diabo. Agora eu pergunto, como é que eu repreendo o devorador? Todo mundo sabe. Como é que eu repreendo o devorador? Vamos lá, gente. Como? Isso, dizimando.
Não é isso que a palavra de Deus vai dizer? Quando você dizima, é repreendido quem? O devorador. Só que a gente acha que a gente simplesmente dizimar, a gente vai ter uma vida abundante, ó. Não é não, ainda tem 3. Tem o migrador, o cortador e o destruidor. E aí? Como é que você vai fazer com esses outros 3? Tem muita gente que é infiel, já o devorador leva. Porque o que você ganha é de quem? Vamos lá, gente, me ajude. De quem é? O seu salário é de quem te deu? Quem te deu? Então, se ele te deu, o dinheiro era de quem? Então, ele te deu primeiro, sim ou não? Então, você precisa ser fiel naquilo que ele está te entregando. Quando você não é fiel, o devorador vem, ó. Aí você espera muito, muito vem ser pouco. E o que sobra o pouco, ainda ele sopra com o sopro da sua boca. Por quê? Porque você está sendo infiel. Mas a gente acha que só por fazer isso, a gente está livre dos outros, e não é. Vou te ensinar aqui como eu repreendo o migrador. Devorador todo mundo sabe, né? Agora o migrador, talvez isso aqui seja novidade para você. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 13. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo dele o barco, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, diga um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, irmão, como se Jesus atormentasse alguém. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Quando Jesus chegou em Gadara, você vê que antes dele chegar em Gadara, o que aconteceu? Uma grande tempestade se levantou. Mas Jesus já sabia que tinha um espírito imundo lá naquela cidade. Por isso que o texto vai dizer que Jesus no caminho já estava dizendo: sai dele, espírito imundo. É por isso que quando ele pisa em Gadara, não é Jesus que vai ao encontro do endemoniado, é o endemoniado que vem ao encontro de Jesus. E ele simplesmente se ajoelha, se prostra e adora. Às vezes a gente acha que quando fala de adoração, que ele está adorando aqui, o gadareno cantou um louvor, não é nada a ver. Ele se prostrou, reconhecendo quem Jesus era. Irmão, o diabo conhece quem é Jesus. Os espíritos imundos conhecem quem é Jesus. E muitas das vezes nós, crentes em Jesus, não conhecemos quem é Jesus. Reconheceu imediatamente, adorou, reconheceu a autoridade. Aí você pergunta: então por que ele não saiu?
Quando Jesus disse, sai dele espírito imundo, porque era uma legião. O primeiro que estava no comando, quando ouviu a voz, saiu fora. Mas os outros permaneceram. E eu acho interessante quando a gente vem para esse texto e a gente começa a entender o migrador, a gente vai observar que aqueles homens, eles eram ricos. 2.000 porcos. Qual o valor de um porco hoje? Vamos fazer um cálculo aí rápido. Colocar aí uns R$1.000, um porquinho. Então, se eram 2.000, 2 milhões, irmão, 2 milhões hoje é fácil ganhar, não é? Aqueles homens dormiram, ricos, e acordaram, pobre. Por quê? Migrador veio e levou tudo. Porque tem gente que é assim, ó. Ele está vivendo a vida, está andando nos caminhos do Senhor, está prosperando, está abençoando, tudo está indo bem. Ele está crescendo, tudo está próspero. Todo mundo sorrindo, feliz. Uau, que vida boa é essa? Isso é a vida que eu pedi para Deus. E de uma hora para outra, puf, tudo vai embora. Por quê, pastor? O migrador entrou e levou tudo. Porque quando ele vem, ele leva tudo. Ele não leva algo pequeno, vai levando de pouquinho não. Ele leva tudo de uma hora só. Quando já conheceram pessoas que tinham tudo, perdeu tudo assim de uma hora? Empresas gigantescas, o migrador entrou e destruiu tudo em questão de minutos. Foi assim com esses homens. Você sabe por que aconteceu isso com eles? Porque em Israel não se podia negociar porcos, eles nem porcos comiam. Então eles estavam fazendo um trabalho ilegal, ilícito. Por isso que o Senhor permitiu. Talvez você nunca colocou no seu entendimento. Por que Jesus permitiu aqueles demônios entrarem naqueles porcos? Porque era algo ilícito. E com Jesus não tem esse negócio, irmão. Ou é, ou não é. Ou é verdade. Não tem esse negócio de mentira. Então tem muita gente que está vivendo com o migrador colado no espinhaço. Não tem nada na vida, porque vive fazendo coisas ilícitas. Coisa debaixo do pano. Coisas erradas. Como é que Deus vai abençoar aquilo que é errado? É como se uma pessoa do tráfico chegasse com uma bolada de 100 mil e falasse assim: eu vou entregar na igreja, isso aqui é a minha oferta. É algo ilícito. É algo ilícito, irmão. Então muitas das vezes as pessoas querem prosperar fazendo coisa errada. Deixa eu te falar uma verdade. Todas as vezes que você fazer coisa errada, você vai atrair o migrador. Então você já conseguiu entender que o devorador você consegue vencer de uma forma. Como? O migrador. Vamos lá, gente. Acabei de ensinar. Não fazendo nada ilícito, nada errado. Errais por não conhecer as Escrituras. E tem gente que vive fazendo coisa errada. É igual o Chicó e João Grilo. Comigo é na mentira. E a Bíblia diz, João 3,20: porque todo aquele que faz o mal odeia vir para a luz. Por que ele não vem para a luz?
para que as suas obras não sejam reprovadas. Já viu aquelas pessoas que vivem em pecado e vivem escondidas? Você sabe por que elas não confessam? Porque elas não querem vir para a luz. Elas querem continuar em trevas. Estão com um pecadinho debaixo do tapete, mas estão rompendo em fé. E quem está lá dentro? O migrador, levando tudo. Cada vez que a minha fé é provada, aleluia, e o migrador tá a boca no espinhaço. Então, irmãos, com Deus é na verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não pense que fazendo coisas erradas você vai conquistar, irmão, que você não vai. Você pode até estar se dando de bem agora, mas quando você fechar o olhinho e acordar, você não vai ter mais nada. Você já viu a história de Jó? Quem pregou aqui foi o Ronilson. Você já observou bem aquela história? O homem perdeu tudo de uma hora para outra. Por quê? Ele atraiu quem? A Bíblia diz que eles estavam reunidos na casa do filho mais velho, bebendo vinho. O que eles estavam fazendo? Estavam se alegrando. Já viu quando você chega num ambiente, numa festa, todo mundo sorrindo? Tem gente que gosta de tomar um negocinho diferente, né? Dedinho pro ar. Tá tudo certo. Quando de repente a casa caiu. E a Bíblia diz bem claro assim, ó. E Jó disse: aquilo que eu temia me sobreveio. Agora, por que Jó temia? Que ele conhecia os filhos que tinha. Então, irmãos, muitas das vezes o migrador entra por coisas erradas, coisas ilícitas, coisas que não é para a gente fazer. Crente não deve fazer coisa errada. Você é crente em Jesus, você está inserido no corpo de Cristo. Olha a responsabilidade. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas inseridas nele, no grande edifício que é Cristo. Cada um aqui é uma pedrinha. Cada um aqui tem uma utilidade. Inclusive os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Até o pelinho que tem dentro do seu nariz serve para alguma coisa. Serve para quê? Para filtrar o ar. Você tirar os dedão aí do seu pé, você não consegue ficar em pé. Se você perder um olho direito, você não consegue ver toda a parte direita. Quer ver? Fica olhando para mim aqui, coloca a mão todo mundo no olho direito. Você está vendo o que está do lado? Agora tira aí. Viu? Ou é verdade? Por isso que a Bíblia diz que muitos vão me dizer naquele dia: em teu nome eu fiz isso. Deus não tira o dom. Dom é um presente, é dado, não é revogado. Teu nome eu expulsei demônio, falei em língua, profetizei. Cadê a coroa? Ele diz: eu nem te conheço. Já viu aquela passagem que diz que Jesus vai separar o joio do trigo?
Você sabe o que quer dizer aquilo ali? Você pegar o joio e o trigo é a mesma coisa. Agora, o que diferencia um do outro? É só o fruto. Que o trigo tem, o joio não, é só palha. Por isso que a Bíblia diz que as nossas obras serão passadas pelo fogo. E quando passar, tem muita gente que é só palha. Irmão, essas palavras não dá nem para dar glória a Deus, é ou não é? Meu Deus, eu pensei que vinha para a igreja hoje e ia sair uns cabelos arrupiados. O pastor está dizendo que o migrador está vindo aí. Quer ter uma vida abundante? Seja fiel. A Bíblia diz assim, ó: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem é fiel? Me ajudem, gente. Quem é fiel? Por que isso? Quem é fiel no pouco é fiel no... Tem gente que não é fiel com salário mínimo e fica pedindo para Deus: Senhor, se eu receber um salário de 10 mil, eu vou ser fiel com 1.000. Vai nada, se tu é infiel com 100. Quando tu botar 1.000 na mão, tá ferro. É por isso que não vai sair dos 1.000. É assim que funciona. Deus, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar o melhor dessa terra. Mas Ele quer trabalhar com o seu interior. Ele quer mexer com você, Ele está te dando, e Ele quer ver se você tem a condição de entregar para Ele o que Ele está te dando. Agora, você que sabe, a vida é sua. Inclusive, ninguém aqui nunca... A gente chegou com uma pistola e disse: você vai dizimar, ou vai morrer. Nunca. Você é livre. Agora, o grande exército do Senhor está atuando na terra. Posso ouvir um amém? Como eu repreendo o cortador? Então vamos lá. Você já repreendeu o devorador e o migrador. E o cortador? Lucas capítulo 15. Você já leu essa passagem diversas vezes, você diz: uau, que passagem linda, mas eu vou te ensinar algo que você precisa aprender. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm uma vida abundante, e eu aqui pereço de fome. O filho saiu com muito dinheiro, sim ou não? Mas como é que ele voltou? Saiu com muito dinheiro e voltou? Você sabe por quê? Porque a distância da casa do pai atrai o cortador. Tem gente que está desviado, não está na casa do Senhor, mas o cortador está abraçado com ele, cortando tudo que ele tem, inclusive a ligação com o pai. Então, irmão, todas as vezes
que eu não tenho comunhão com Cristo, eu vou atrair o cortador. Quantas vezes nós estamos longe da casa do Pai? Deixa eu te perguntar, quem é que está do lado? Diga, cortador. 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 Tem gente, quando a gente fala esses nomes, tem gente que fala, ai meu Pai do céu, é o cortador, é o cortador, é o cortador, é o cortador. Irmão, o cortador não tem poder de tocar em você. Esses bichos aqui não tem poder de tocar em você. Por quê? Porque nós estamos inseridos em Cristo. Ele não pode tocar em nós. Agora, se está tocando, é porque seu território está sendo outro. Aí você precisa hoje abrir os seus olhos. E sabe fazer o quê? Cair em si e voltar para a casa do Pai. Voltar para a cobertura do Pai. Porque quando você está coberto por Pai, o destruidor, o cortador, quer dizer, não pode tocar em você. A cobertura do Pai evita do cortador entrar na sua vida. Diga amém por isso. 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em... Ele não está dizendo habita em você, ele está dizendo habita em vós. Aqui é plural. Por quê? Porque eu posso ser casa do Pai, sim ou não? Individualmente, mas corpo, templo, eu só sou quando eu estou com vocês. Todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo. Então ele está falando aqui, vós, ou seja, todos nós que estamos em Cristo. Vamos lá, como eu repreendo o destruidor? Gênesis 13. Então vamos lá. Como eu repreendo o devorador? Como eu repreendo o cortador? O migrador? Isso. E agora vamos para o destruidor. Gênesis 13, versículos 7 a 11. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitaram na terra. E disse Abraão a Ló: para que a gente ter contenda entre nós, entre os seus pastores e os meus? A gente é irmão. Não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim, escolhe a esquerda e eu irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou os seus olhos Ló, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Você sabe o que aconteceu aqui? Isso aqui talvez muita gente está vivendo isso aqui. É a chamada ingratidão. Quando você é ingrato, você atrai o destruidor. Porque quando eles começaram, os pastores brigarem, o que Ló deveria ter feito? Por mais que Abraão deu a possibilidade dele escolher, ele deveria ter falado: que é isso, Abraão? Escolhe você primeiro, cara. Se eu estou sendo abençoado, eu estou sendo abençoado porque a bênção de Deus está sobre você, e eu reconheço isso. Mas ele olha para aquele ambiente, sabe aquela campina
bonita, com palmeiras, tudo verdinho. E ele olhou e falou: é para lá que eu vou. E ele foi. Ló só enriqueceu porque Abraão enriqueceu ele. Ló só tinha vários gados porque ele estava com Abraão. A bênção de Abraão estava respingando em Ló. Agora, porque Ló foi ingrato, aparentemente Abraão foi para a terra pior. Mas lá na terra pior, aparentemente para Ló, foi onde os anjos foram visitar Abraão em sua tenda. E eles entraram ali. E de lá, tinham 3 anjos que estavam na casa de Abraão. E eles comeram na casa de Abraão. O anjo come? Sim ou não? Come. É isso que eu quero que você entenda. E aqueles 3 entraram na tenda de Abraão. E de repente um fica e 2 vão em direção a Sodoma e Gomorra. Quem estava lá? Quem estava lá? E qual era a intenção deles irem? Destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que o destruidor foi lá. E a gente sabe o que aconteceu. Ló saiu daquela cidade por amor a Abraão. Deus não destruiu ele por amor a Abraão. E ele estava naquele ambiente rico, feliz, acostumado com o sistema. Ele estava tão acostumado com o sistema que a Bíblia diz que o anjo teve que pegar eles pelas mãos e tirar da cidade. E ainda disse: não olha para trás. E a mulher ainda estava tão acostumada com aquela cidade, com a sua vida, que ela ainda decide olhar para trás e ainda pereceu. E o destruidor levou tudo. Por causa de quê? Da ingratidão. Quantas pessoas são ingratas? Ingrata pai, ingrata mãe, ingrata irmãos. Quantas pessoas você trabalha anos e anos e anos com ela? Ajuda. Você está lá junto. E a pessoa age com ingratidão com você. É por isso que o destruidor vem. E o destruidor começa a fazer o seu papel, que é destruir. Então você quer repreender o destruidor da sua vida? Seja grato. Seja grato às pessoas que estão com você. Ame de todo o seu coração. O destruidor passou pela terra do Egito, quem lembra? Matou os primogênitos. Às vezes a gente não compreende aquilo ali em uma noite, irmão. Todos os primogênitos do Egito morreram. A mesma forma aconteceu quando Davi levantou o censo. O que era o censo? O censo foi a contagem do povo. Para que contar? Mas quando Davi fez isso, ele pecou. E então o destruidor foi lá e de uma hora para outra matou 70 mil homens. E quando ele viu o povo morrendo, ele diz: foi eu que pequei, Senhor. Então o destruidor colocou a mão na espada e colocou a espada na bainha. Mas se ele não pede misericórdia,
todo Israel ia perecer aquele dia. Então entenda isso aqui. Deus, Ele quer te dar uma vida abundante. Eu quero que você saia sabendo disso, irmão. Eu não estou aqui contando história de carochinha para você sair daqui com medo, amedrontado. Não. O mundo espiritual é tão palpável como esse aqui. Talvez você não vê porque você não consegue entrar nele. Mas se eu sou tripartido, se eu tenho um corpo natural e eu tenho um corpo espiritual, então eu posso agir nos dois mundos. Você só não entra no mundo espiritual se você não quer, se você não quiser. Agora você pode sim se levantar hoje e dizer: a partir de hoje, nenhum desses aí vai tocar mais na minha vida, porque agora eu vou servir o Senhor de verdade. Quando eu fui ler, irmãos, isso aqui dá para você gerar um temor tão grande dentro de você. Porque Deus não nos fez para perecer. Quantos sabiam disso? Mas por causa do pecado, a morte passou para todos os homens. A gente só morre. Por quê? Por causa do pecado. Mas Deus amou tanto o ser humano, que Ele veio nos resgatar, nos trazer de volta para o plano original. E quando Ele entra, Ele nos dá a oportunidade de viver com Ele através do corpo dEle. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você levanta a sua mão e diz: eu quero Jesus, você imediatamente é inserido no corpo, e o diabo não pode mais lhe tocar. Mas se você vive uma vida segundo o que você acha e pensa que é o certo, sem seguir os princípios estabelecidos pela palavra, é uma decisão sua, e a colheita vai vir. Você vai sofrer por isso, e é por isso que eu estou aqui para te alertar. Há sim a possibilidade de viver nessa terra uma vida abundante. Há sim. Quem quer essa vida abundante? Então receba. Viva na presença de Deus e ser perfeito. Foi o que Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Paulo chega para Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tenha que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Ele está dizendo: há possibilidade sim, Timóteo. Você é um jovem, mas faça a opção por aquilo que é correto. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, viveram como a gente vive? Daniel foi levado cativo, mas lá no capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Porque vida cristã, presta atenção, é uma escolha. E a gente canta isso: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo, eu escolho Cristo todo dia. E quando a gente vai para a prática, Jesus fica em segundo plano. Porque as minhas escolhas não tem nada a ver com Ele. Que possamos escolher a partir de hoje de maneira correta.
de maneira coerente, para a gente viver uma vida excepcional nesta terra, porque lá no céu vai ser só continuidade, irmão. Tem gente que acha que vai chegar no céu e vai ficar com duas asinhas, voando para lá e para cá. Irmão, se tu não tem asa agora, tu vai ter depois. A pessoa não entende o mundo espiritual e fica elocubrando por causa dos desenhos que assiste, né? Irmão, não é possível que vai nascer asa aqui. Ia ser um gavião diferente. Só Jesus. Quer viver uma vida abundante? Se arrependa. Porque assim, ó, eu sei os meus pecados. Conheço todos eles. Por isso que Davi um dia chega para o Senhor e fala assim: Senhor, todos os meus pecados estão diante de Ti. Você sabe por que ele fala isso? Que ele chegava diante de Deus e diz: olha, eu adulterei, eu prostituí, eu menti, eu roubei, eu fiz isso. Ele falava tudo para Deus. Só que às vezes a gente peca em varejo e quer pedir perdão em atacado. Me perdoa pela minha multidão de pecado. Não, pecado tem nome. E é o que você precisa fazer hoje. Senhor, até ontem, ou até ainda agora, o devorador estava entrando na minha vida, o migrador estava entrando na minha vida, o cortador, o destruidor estava entrando. Mas eu te peço perdão, porque eu sei que eu estava fazendo coisas erradas, eu sei que eu estava fazendo coisas ilícitas, eu sei que eu não estava sendo fiel, eu sei, Senhor, que eu estava vivendo longe da Tua presença e a Tua cobertura não estava sobre a minha vida. Mas hoje eu decido voltar, hoje eu decido recomeçar, hoje eu decido viver para Ti, porque eu sei que eu em Ti, eu posso todas as coisas. As coisas então vão começar a se endireitar, e você vai ver que a vida abundante, ela é real. Amém? Fique de pé que eu quero orar por você.